Como é bom ver a igreja cheia, momento festivo. Nós teremos a ministração de 2 sacramentos, ou os 2 sacramentos que a igreja cristã evangélica reformada observa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 17. Apenas algumas instruções para que tenhamos, de fato, uma breve palavra sobre o primeiro sacramento que será ministrado hoje, sobre o batismo. Gênesis 17, a partir do versículo 9, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência, e todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei toda a carne do vosso prepulso. Será isso o sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado, qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepulso, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha aliança. Até aqui. Senhor, fale aos nossos corações de maneira profunda, apesar, ó Deus, do servo que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma das doutrinas mais importantes que a igreja presbiteriana observa é, de fato, a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. E essa doutrina, ela está conectada diretamente a nós, mas não só aqueles que já compreendem o que é o Evangelho, não só aqueles que compreendem a sua necessidade de Cristo, a necessidade da cruz para a sua salvação, mas também para os nossos filhos, que ainda não gozam de todo o entendimento. Aqui, queridos, é a primeira fala do Senhor a um homem, Abraão, a respeito dessa inserção ao povo de Deus. Agora há um novo mandamento, a questão da circuncisão. E isso foi observado durante todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento havia circuncisão. Mas chegando o Novo Testamento, principalmente após a morte de Cristo e a expansão do Evangelho não só para o povo hebreu, não só para o povo judeu, mas para o povo também gentil, não cabia mais esse rito de circuncidar, mas sim de batizar. Era a forma de inserção dos crentes à igreja do Senhor, que era agora uma igreja invisível, não por conta de não estar visível aos olhos, mas por conta de estar espalhada por toda a terra. Estou trazendo essa palavra inicial a você, porque há muitas dúvidas no meio evangélico a respeito disso. Nós somos pedobatistas, ou seja, nós batizamos sim as crianças, não batizamos crianças aleatórias, batizamos os filhos dos crentes, entendendo que a aliança é feita de Deus com o seu povo, e essa aliança precisa ser preservada no decurso da geração. E como que a gente faz isso? Inserindo as nossas crianças no corpo do Senhor através do batismo. Algumas denominações, principalmente pentecostais, elas têm o hábito de apresentar as suas crianças num culto religioso, apresentar a Deus. A sua base está lá em Lucas 2, se você puder acompanhar, abra a sua Bíblia rapidamente, em Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo 22, diz assim: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no, Jesus no caso, a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Isso está lá, queridos irmãos, em Êxodo,
capítulo de número 13, você vai observar do versículo 1 até o versículo 12. E aí tem um outro rito. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O que está acontecendo aqui? Jesus está cumprindo um ritual judaico, mas não significa que as nossas crianças hoje precisam ser apresentadas ao Senhor. Ali era um rito que o Senhor havia colocado diante do povo judeu. Hoje as nossas crianças, elas fazem parte do pacto, elas fazem parte da aliança por meio do batismo e não da apresentação. E não era todas as crianças. Se você reparar nesse texto de Lucas, capítulo de número 2, somente o primogênito de cada família era apresentado. Depois não havia necessidade de levar as outras crianças que eram nascidas depois. E a segunda purificação, o segundo sacrifício que a gente observa nesse texto, é que diz respeito à mulher que estava com seu fluxo de sangue, e ali ela sacrificava ao Senhor um par de rolas ou 2 pombinhos, como forma de gratidão ao Senhor, porque ali, no fim do seu período de menstruação ali, ela acabava oferecendo ao Senhor o sacrifício. Então, queridos, o que nós precisamos compreender é que a igreja cristã, evangélica e reformada, ela não observa a apresentação das crianças na igreja, porque isso era um rito do Antigo Testamento e falava a respeito dos homens, os machos, somente os primogênitos. Aliás, os primogênitos de toda a criação, até mesmo dos animais. Só que as crianças, elas eram apresentadas a Deus e eram consagrados. Os animais, os primogênitos, eram levados para ser sacrificados. Isso tudo era sombra do que nós estamos vivendo hoje. A circuncisão, ela veio substituir, o batismo veio substituir a circuncisão. Por isso nós confiamos que a palavra está dizendo que nós temos que batizar os nossos filhos, não como um mero ritual, mas um compromisso da aliança que o Senhor tem conosco e nós temos com o nosso Deus. E como nós fazemos isso? Votando ao Senhor, dizendo que as nossas crianças são dele, dizendo que as nossas crianças serão ensinadas, serão alvos do Evangelho desde a tenra idade. Vocês vão reparar aqui no sacramento que nós faremos perguntas aos pais e eles se comprometerão em fazer com que as crianças estejam sendo criadas debaixo do Evangelho. Trazendo essas explicações, irmãos, porque nem todos têm acesso a essas informações, ou algumas informações são passadas de maneira parcial e não completa, embora seja aqui de maneira bem rápida. Então a apresentação de crianças se dava somente com um primogênito. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então a gente não consagra a criança, a gente não apresenta a criança, a gente batiza a criança entendendo que ela também é alvo do pacto, da aliança, das bênçãos do Senhor. Que isso seja uma realidade na sua família, na minha família, na igreja do Senhor. Amém?